Oi, estamos de volta ao Vivendo o Propósito, nosso podcast. Estou muito feliz de retomar esse projeto de Deus que visa compartilhar testemunhos de pessoas reais que vivem processos com Deus, que vivem o propósito de Deus. E eu creio muito que testemunhos eles edificam a nossa fé. Ver aquilo que Deus tem feito na vida do outro nos faz ver aquilo que Deus também irá fazer na nossa vida. E eu estou muito feliz que eu estou retomando esse projeto com uma grande amiga, que é a Ludmila, uma mulher de Deus, assim, que ela é uma bênção na vida de muitas outras mulheres. Ela carrega um Amém. coração lindo, um coração generoso, e eu creio muito na obra de Deus na sua vida, e eu estou muito feliz aqui, porque eu sei que a sua vida, o seu testemunho, vai edificar a vida de muitas outras pessoas. Amém, Carol, obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, né? Quando a Carol me mandou a mensagem, meu Deus, na hora a gente fica, né? E aí, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E eu creio muito nisso. A Carol é uma mulher que de fato inspira. Continue, Amém. Carol. Carol sempre foi muito real, assim. Desde quando eu a conheci, a gente vê um coração muito sincero também ali, muito Amém. real. Uma mulher que de fato inspira. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. E se o Senhor tocou no seu coração, eu tenho certeza que Ele Amém. tem algo para falar nesse Amém. podcast, que nós estejamos disponíveis para o mover do Espírito. Amém. Então você Amém. já gera muitas expectativas. Eu já vou começar com a primeira pergunta aqui para a Lud. Lud, como começou a sua caminhada com Deus? Compartilha pra gente. E houve algum momento específico da sua vida, né, que marcou essa decisão? Sim, Carol, na verdade eu cresci na igreja, tá? Eu cresci sendo uma frequentadora do templo. Eu conhecia o ambiente, eu conhecia os louvores, mas os louvores eles saíam do meu lábio, mas meu coração ele estava muito distante Uau. do Senhor. E esse lugar é um lugar muito perigoso, né? De a gente achar que está fazendo as coisas certas, de só ir à igreja, mas eu vivia como aquele homem tolo, que ele ouvia a palavra do Senhor, mas ele não praticava. E aí eu construí a minha vida em castelos no solo de areia, né? Eu construí muitos castelos no solo de areia mesmo, e em todos os ventos, todas as tempestades, esses castelos eles desmoronavam. Então foi uma vida assim, né? Eu vivia sem propósito, sem direção mesmo. Eu vivia presa num mundo muito atraente, né? O mundo ele é muito atraente. Eu falo que Satanás ele não precisa te destruir, ele vai te distrair. E você mesmo, com as suas próprias Verdade. escolhas, se destrói, isso é muito perigoso. Então, eu vivia nesse engano, assim. Trabalhava muito, sempre trabalhei demais, mas vivia para festa. Eu e as minhas amigas, a gente pensava qual era a próxima festa, qual era o próximo evento, a gente viajava o Brasil atrás de festa, e foi um lugar onde Satanás ele teve muito espaço na minha vida, principalmente na bebida, Carol. A bebida alcoólica foi um lugar que eu criei assim muitas feridas, eu fiz muitas escolhas erradas e fui levando essa vida até que eu tive minha filha. E aí, quando a Maria Eduarda nasceu, eu comecei de fato a me posicionar, né? Porque eu entendia que os nossos filhos eles não vão fazer o que a gente fala, eles vão fazer o que a gente faz. Nós Verdade. somos mesmo esse espelho, né? Foi aí que em 2022, na virada do ano, 2022 para 2023, ali mesmo no Réveillon, eu fiz uma oração muito sincera para o Senhor. Eu não estava feliz com a vida que eu estava levando, era uma vida assim, sem avanço, sabe? Sabe aquela correr numa esteira que você corre, Você você anda em se ciclos. esforça, mas você não avança, né? Não tem movimento, é muito Sim. esforço sem movimento. E aí eu fiz uma oração muito sincera para o Senhor mesmo, eu rasguei meu coração. Falei, Senhor, eu não estou feliz com essa vida, com as minhas escolhas, com o meu posicionamento e com o legado que eu estou deixando para minha filha. E aí é isso. Eu entendi que, Carol, não adianta a gente ouvir falar de Deus. É diferente de você experimentar, de Sim. você conhecer, né? De você ter intimidade. E aí eu fui buscar essa intimidade através de oração, através de palavra, da Bíblia mesmo. E nesse ano de 2023, eu li um livro que chama Compreendendo o Caráter de Deus. Esse livro foi assim um divisor de águas para mim, para minha vida, porque eu entendi o caráter dele. E aí ele me fez refletir que em todo aquele tempo, nas minhas escolhas, nos meus pecados, o Senhor ainda me amava. Porque o Amém. caráter dele não muda, independente do que a gente faça, porque ele não via aquela Ludmilla, ele veia a Ludmilla que ele gerou lá no ventre da mãe dela, que ele fez, que ele criou um propósito, né? Eu lembro uma pregação Amém. sua
falando sobre Jeremias, né? E primeiro ele cria um propósito para depois ele me criar. Então ele via aquela Ludmilla que ele criou. E isso fez, assim, de fato, eu me posicionar como filha. E aí, quando a gente entende que a gente é filha, a gente tem muitos privilégios. E aí foi maravilhoso, porque minha vida começou mesmo a se transformar, né? E aí a experiência mais forte que eu tive com o Senhor até hoje, até esse momento, no meio de 2023, quando eu achei que o Senhor já tinha se revelado para mim, porque Deus, ele sempre avisa, né, Carol? Ele nunca Sim, faz, nunca toma nenhuma atitude sem antes avisar o seu povo. E sim. se foi assim ao longo da Bíblia, não seria diferente hoje. Então fiquem muito atentos aos sinais. Ele vai Já falar pega essa dica. muito, gente. Ele vai falar por sonhos, ele vai te dar visão, ele vai usar os profetas para falar, ele vai te dar uma intuição ali no seu espírito, né? Que depois eu entendi que era o Espírito Santo. Então ele sempre vai avisar. E aí, no meio do ano, eu estava numa oração no meu quarto, ajoelhada, e o Senhor, ele me deu uma visão e foi algo muito sobrenatural. A Maria Eduarda com 5 aninhos, e nessa visão a minha filha era adolescente, e eu via ela num ambiente muito pesado, muito carregado, um ambiente de festa, de música, de drogas, de bebidas, de brigas, de relacionamentos. E eu estava no alto, Carol, desesperada. Eu tentava gritar: filha, meu amor, bebê, meu amor, sai dessa mesa, filha. Ô, meu amor, sai desse lugar. Esse lugar não é para você, filha. Sai desse lugar. E eu, desesperada, eu não conseguia acessar a minha filha, ela não conseguia me ouvir. Ela Eu estava sempre me ali. emociono. E ela estava ali, gente, fazendo coisas que eu já tinha feito, vivendo coisas que eu já tinha vivido, e foi desesperador, porque ela não me ouvia. E, Carol, quando eu dei por mim, eu abri meus olhos, ela estava deitada na minha cama. Então, o Senhor, ele é tão amoroso que ele vai mostrar. Ele me mostrou como seria o futuro da minha filha ali. E nesse momento eu me entreguei mesmo, Carol. Eu me rasguei e falei: Senhor, a partir de hoje eu nunca mais quero ser a mesma Ludmilla. E foi como se eu tivesse escutado: filha, hoje eu altero a sua geração, o destino da sua geração. E esse foi o encontro, né? Porque eu acredito que as pessoas, elas precisam viver esse encontro, né, Carol? Porque Que é o muda a nossa encontro vida, é que né? muda a nossa vida, gente. É o encontro, de fato. Minha oração até começou a mudar. Hoje eu falo: Senhor, que fulano tenha esse encontro, sabe? Sempre quando eu oro por alguém, eu oro por esse encontro, porque é instantâneo. É na hora. É esse encontro que nos faz permanecer, Isso. continuar, né? É sentir o amor de Deus, né? É muito mais do que quatro paredes, né? De Muito estar em mais, quatro Carol. paredes. É o que realmente muda a nossa vida, É é o toque do transformador. Senhor, né? Então eu falo assim, às vezes quando alguém me vê lá no culto, no templo, prostrada, chorando, é porque só eu sei o lugar que o Senhor me tirou, sabe? De onde ele me resgatou. E me curou, me lavou, me limpou. Então é isso, né? Tudo que eu fizer Amém. ainda é muito pouco para agradecer por esse resgate. Lude, tem algum versículo assim bíblico particular que assim marcou a sua vida assim até hoje? Tem, Carol, tem um que é muito forte e vai ilustrar exatamente esse meu testemunho, que é o Salmo 40, especialmente os 3 primeiros versículos, né? Que fala que eu esperei com paciência no Senhor, ele inclinou os ouvidos para mim, ouviu o meu pedido Amém. de socorro, ele me tirou de uma cova perigosa, de um poço de lamaçal, e firmou os meus pés na rocha, em um lugar seguro. Ele colocou um Amém. novo cântico em meus lábios, um hino de louvor a Deus, para que todos vejam, temam e coloquem a confiança nele. Então, de fato, esse salmo, toda vez que eu lembro, eu falo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou mesmo desse poço de lamaçal e me lavou. E o Senhor, ele faz tudo novo, né? São vestes novas, são louvores novos, ele faz tudo novo quando a gente está disponível, né? E é interessante, Lude, porque eu penso assim, quando a gente chega nesse lugar, né, de ter esse encontro com o Senhor, né, de ter nossa vida mesmo, assim, a rota da nossa vida transformada, né? Sim, O Senhor recalcula ali a rota, né, e nos coloca no centro da vontade dele. Eu percebo que é nesse momento que o Senhor revela os propósitos dele para nossa vida, muito, né? E eu vejo muito. muito assim na tua vida também, né? O tanto que você tem crescido em Deus, o tanto que o Senhor tem revelado, né, daquilo que o Senhor te confiou, né, para a sua missão. E aí, gente, já vou aproveitar para falar que nós estamos hoje de A Marca, e eu queria que Lude falasse também Bem-vindas. um pouquinho desse projeto, né, que o Senhor te confiou, que Sim, faz parte do teu propósito, né? sim, sim. Eu sou formada em moda, eu cresci nesse universo, né? Mas antes, gente, eu tô abrindo meu coração aqui.
a minha imagem, a minha aparência, ela era o meu ídolo. Isso é muito forte, isso é muito perigoso, né? E eu, como eu cresci nesse ambiente de moda, e aí a primeira coisa que o Espírito Santo começou a mexer foi justamente o quê? Na minha aparência, nas minhas vestes. Teve um momento que eu abri meu guarda-roupa, Carol, eu falei, meu Deus, eu não me vejo em nada aqui. Meu Deus, Como é não que eu usava consigo. isso? Como eu usava isso? Era muito cropped, top, muito decote, roupa justa, tudo curto. Eu, meu Deus. E agora, Senhor? Como vai ser? O que que eu vou fazer? Porque eu gosto de moda, eu gosto de me vestir bem, de sentir, né? Bonita, enfim. E aí veio uma voz assim: faça as suas vestes. Aí eu, uau, meu Deus, faça as suas vestes. E aí eu me lembrei que há uns 4, 5 anos atrás, eu e a minha irmã, que é a minha parceira e a sócia na marca, a gente já havia conversado sobre isso, sobre criar essa marca de t-shirts, de blusas. E aí eu lembro que foi uma época muito difícil para mim, financeiramente falando. A gente veio ali de um pós-pandemia, onde a nossa empresa quebrou mesmo, eu e minha mãe. E aí era um momento muito difícil. Eu não tinha, gente, nada para eu poder investir nisso. Só que nesse tempo, desses anos para cá, eu não fiquei parada. Eu comecei a gerar no secreto. Eu comecei a orar, eu comecei a criar estampas, eu comecei a fazer uma pasta no meu celular com tudo. Eu fui buscar fornecedor, eu fui buscando, eu não fiquei parada. Você foi se Fui movendo, me né? movendo, que isso é muito importante, né? Quando o Senhor. Só que, e detalhe, a gente esquece que quando o sonho é dele, ele vai patrocinar. Sim, Porque nunca vai dar certo, a conta nunca vai fechar, né? Se os planos forem dele. Senão é verdade. natural, a gente consegue pelos nossos braços. E aí eu juntei um dinheiro também. E aí eu lembro que em 2024, num culto lá da nossa igreja, nosso pastor Edilson, ele estava pregando em outubro de 2024, e ele falou sobre sermos marcados, né? Que a gente carregava um selo, que nós éramos diferentes, nós tínhamos que ser diferentes desse mundo. E aí, na hora, marcados, a marca. Aí eu, uau, eu comecei a anotar no meio do culto. A marca, nós somos marcados, selados, carregamos esse selo. E aí, no dia seguinte, eu mandei um áudio para minha irmã. Priscila, eu já tenho o nome, eu já tenho a visão, os valores. Deu Vamos tudo. começar amanhã, eu já tenho tudo. Aí ela, uau, obrigada, Senhor, porque ela precisava dessa revelação, né? E aí, de outubro a abril de 2025 foi quando a gente lançou, que a gente criou tudo, porque já estava tudo basicamente pronto, né? Só faltava mesmo o nome e o Senhor E o tempo e de o Deus, tempo né? de Deus, que é perfeito, né? E foi quando a gente começou, porque eu entendo, né, nesse processo da moda, da consultoria de imagem, a nossa roupa é uma poderosa ferramenta de comunicação. A nossa imagem, né? Quando eu falo de imagem, Carol, eu falo de aparência, comportamento, comunicação e O todo, né? todo, é isso tudo que vai formar a nossa imagem. Então, a nossa comunicação, como a gente fala, o nosso tom de voz, tudo isso precisa glorificar o Senhor, né? E então, o nosso comportamento, as postagens que a gente faz, tudo isso precisa glorificar o Senhor. Aí eu pensei, se a nossa roupa é uma poderosa ferramenta de comunicação, por que não comunicar o reino, né? Vestir mulheres, famílias, casais, homens com a palavra, com honra e com dignidade. E aí surgiu a marca. Uma empresa e uma marca com Com propósito. propósito, com muito Amém. propósito. E o Senhor é muito específico, ele É. vai usar, gente, qualquer área, a área que ele quiser da sua vida, ele vai te usar como ferramenta para aquilo. E foi nesse lugar que o Senhor tem E o quanto que ressignificou também na tua vida, né? muito. Foi a forma de Deus ressignificar aquilo que ele tratou também em você, Exatamente. né? Porque teve um tempo, cara, que eu comecei a me questionar mesmo, assim, né? Quando eu olhei, eu falei, gente, será que isso é futilidade? Será que é a moda, né? Que isso tudo que a gente vive de aparência, isso é futilidade? Teve um tempo mesmo que eu comecei a pensar sobre isso. E aí, quando a gente tem propósito, muda a visão, né? Então, você Verdade. vestir, né? Vestir os seus filhos. Quem é o herói do filho de vocês? Tem que ser Jesus, gente. A gente precisa que as crianças cresçam com essa verdade, né? Então, a gente está aí muito feliz com a marca e a gente tem visto mesmo, Carol, a mão do Senhor sobre Amém. a marca, usando pessoas assim muito que não conhecem a gente já fez algumas viagens, algumas conferências com a marca e as pessoas elas usam mesmo palavras muito específicas para falar sobre isso, né? A gente tem recebido muita profecia e entendido que o Senhor está nesse negócio. Amém. Amém. E aí, agora eu quero perguntar, Lude, qual conselho você daria para mulheres que estão tentando viver o propósito de Deus? Carol, o conselho que eu daria é de fato ter o coração disponível, sabe? Nós somos filhas de um rei,
Então, nós somos princesas, né? E esses dias eu tenho refletido muito. Se num reino terreno, vamos pensar numa monarquia, né? Os príncipes e princesas, eles vivem, gente, com protocolos, com regras. Não por cobranças, mas porque eles têm a consciência da responsabilidade que eles carregam, sabe? Do Do reino que lugar que eles eles ocupam, representam, né? exato. Então, imagine nós, que estamos falando de um reino espiritual, né? Que somos filhas e herdeiras. E carregamos, cara, hoje a presença dentro de nós, né? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, foi muito forte. Porque hoje a gente carrega o poder de Deus dentro da gente, né? Através do Espírito Santo. Então, como eu devo agir? Como eu devo me portar? Como eu devo me vestir? E o Senhor tem me pedido para falar muito sobre isso, Carol. E eu confesso que às vezes eu travo, eu falo, não, Senhor, não vou falar isso, porque não vão gostar. Enfim, vai vir todo aquele julgamento, mas eu tenho escolhido ser obediente. Porque a gente está vivendo numa sociedade de mulheres muito fortes, que precisam ser muito fortes. E aí, meu corpo, minhas regras, movimentos feministas, e isso tem destruído a imagem das mulheres mesmo, Uau, assim, verdade. sabe? A gente tem visto mesmo exposições excessivas que acabam desviando o conteúdo da mensagem que aquela mulher quer passar, mas com essa força de que eu posso, meu corpo, minhas regras, e aí esse lugar é muito perigoso, Carol, porque nós somos princesas do Senhor, e a gente carrega a presença dele, olha a responsabilidade que nós temos, né? Então, de fato, tudo precisa glorificar o Senhor. Som do seu coração, porque eu sei que o Espírito Santo ele começa a te incomodar naquela área. Então, se ele começou a te incomodar, seja obediente. Porque, gente, a obediência é um lugar muito seguro também. Porque as bênçãos vêm nos alcançando quando a Através gente da decide obediência. ser obediente. Então, é isso mesmo, é que o coração esteja de fato disponível. E que a gente abra a porta, porque o Senhor está ali batendo, mas ele só entra Se a se gente você abrir. Amém. É isso. Lude, então vamos lá. Para a gente ir caminhando para os finalmente, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Se tem alguém que está assistindo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você e você está precisando de uma resposta, ou alguém está sem direção, Carol, eu ainda quero entender o propósito de Deus para minha vida, eu estou um pouco sem direção. O que é que você poderia hoje deixar uma mensagem para quem está assistindo, daquilo que Deus tem feito na tua vida? A minha direção é buscar mesmo, buscar o Senhor, porque quanto mais a gente busca, mais ele se revela, né? E que independente do que você fez, do que você faz, o Senhor ele te ama da mesma forma, nada pode mudar. O caráter dele é imutável, ele é bom o tempo todo. Então, nada do que você passou, se você se sente incapaz, suja, enfim, saiba que tem um Deus que te lava, que te limpa, que te resgata, mas ele só vai fazer o novo mudando, né? Tem aquela passagem que fala que não se põe vinho novo em odres velhos, né? Porque se colocar o vinho vai fermentar, os odres rebentam e tudo fica comprometido. A gente perde o vinho e perde os odres, né? O Senhor ele vai derramar vinho novo nos odres novos. Então é isso, se permita mesmo, tenha esse coração disponível, quebrantado, faça como eu, se rasgue, faça uma oração bem sincera, se você não sabe orar, ajoelhe e converse com o Senhor, porque ele está te ouvindo e ele é bom e ele te ama, nada do que você fez vai mudar isso. E o mais interessado em te alcançar é ele mesmo, que ele não quer perder nenhum dos filhos dele. É isso, cara. Amém. Ludi, queria te agradecer Amém. pela sua disponibilidade, pelo seu coração de estar aqui. Dizer que eu amo, honro o que você carrega, Amém, o seu cara. coração, que é sincero, verdadeiro, entregue. E eu creio, assim, no que o céu já disse sobre a sua vida. Eu sei que eu verei as promessas de Deus se cumprir na sua Amém, vida. Carol. E eu sei Amém. que você não é uma inspiração só para mim, mas Amém. para muitas mulheres. Eu sempre falo que aquilo que é mais visível em nós é o fruto de Deus através da nossa vida, né? Que nunca é nada sobre nós. Se fosse sobre nós, nós não conseguiríamos Exato. e nem faríamos nada. Mas quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida, os frutos dele passam a ser visíveis. Então eu queria te agradecer por estar aqui, por compartilhar um pouco da sua história. E se você não segue Ludi ainda, a gente vai colocar o Instagram dela aqui, o Instagram da marca. Já aproveita e segue ela também. Ela sempre dá muitas dicas bacanas, preciosas. Você vai acompanhar um pouquinho da marca também. E se você ainda também não nos segue, já aproveita para nos seguir aqui no YouTube. E aguarde que em breve nós teremos novos episódios com convidados muito especiais.